Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Afinal, O Que Somos Nós. A senhora Edeltraud hoje tem 82 anos. Há muito tempo atrás, ela teve uma gravidez tubária e uma EQM. Na EQM dela, ela foi para um lugar que era tão lindo, mas tão lindo, que parecia uma pintura. Ela resolveu olhar para trás. Quando olhou para trás, nada. Olhou para frente, pintura. Olhou para trás, nada. Vamos conhecer a história dela? Boa tarde, senhora Edeltraud. Muito obrigado pela senhora compartilhar conosco a sua história. Peço que a senhora se apresente e, por favor, nos conte no maior detalhe possível tudo o que aconteceu. Muito obrigado. Meu nome é Edeltraud Della Passa, sou aposentada, como disse, e tenho 82 anos. E a minha história foi o seguinte: eu tive uma gravidez tubária e eu não sabia. Daí eu desmaiei de tanta dor e eu me vi num lugar tão bonito, tão lindo, que um lugar que parece uma pintura. Aí eu estava assim olhando, ué, onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Olhei para cima, estava fazendo um coqueiro alto, fazendo sombra, ele tinha um cacho. E eu pensei assim, pô, já está pronto para recolher esse cacho? E aí eu olhei minha volta, mas meu Deus, onde é que eu estou? Eu estava em casa, como é que eu posso estar aqui? Aí eu olhei assim para frente, tinha uma casa lá nos fundos, uma casa branca, assim de colônia, branca com janelas, uma janela de cada lado e a porta no meio, tampão, assim bem de fora. E a porta estava aberta e a janela estava aberta também. Aí eu pensei, pá, mas que casa tão longe, e não tem um bicho, não tem cachorro, não tem nada, só tinha uma música linda, linda, uma música assim de descansar. Aí eu olhei assim para baixo, era uma grama verde, que não existe, não pode existir, de tão linda que era, né? Aí eu olhei de novo lá para casa, digo, pai, essa casa tão longe, mas tinha um céu azul, com umas nuvens branca, e lá adiante, atrás da casa, tinha umas montanhas altas, e tinha até umas, parecia que tinha neve assim em cima, como nos desenhos tem, né? Tão bonita. Mas eu fiquei impressionada, porque não tinha ninguém, só eu e o coqueiro. Aí eu digo, meu Deus, que se eu tenho que ir lá naquela casa, mas aquela casa é muito longe, como é que eu vou ir para lá? E o que será que tem atrás de mim? Eu olhei para trás, tinha um paredão preto, não tinha nada. Preto. Digo, o que é isso? Onde é que eu estou, meu Deus? Aí eu olhei de novo lá para frente, puxa, mas eu vou ter que caminhar muito, porque parecia que eu tinha que ir lá naquela casa. Mas eu não caminhei até lá, porque de repente eu senti uma dor nas minhas pernas e meu marido estava me segurando e ele não pôde com o meu peso, ele me deixou cair e eu caí em cima da cama e aí eu voltei. E eu disse, ô pai, por que tu me pegou de lá? Estava tão lindo, por que tu não me deixou lá? Aí eles, ué, lá onde tu está aqui no quarto, né? E foi isso que aconteceu, é pouquinho coisa, mas é verdadeiro que aconteceu comigo. Isso aconteceu, a senhora tinha quantos anos? Eu tinha 40, uns 39, 40 anos. A senhora está no Rio Grande do Sul. Sim, Tramandaí. E foi aí que aconteceu. Não, sim, no Rio Grande do Sul, mas foi em Porto Alegre. A senhora, em algum momento, teve a sensação de que estava morta? Não, eu estava viva.
Eu me senti viva, só não sabia onde é que eu estava, como é que eu, de uma hora para outra, eu estava cheia de dor, de uma hora para outra, eu não tinha dor, eu estava naquele lá lugar, e aquela música maravilhosa, aquele lugar lindo, que eu queria ficar lá. A senhora nem notou a passagem de um lugar para outro? Não notei, eu só me vi parado embaixo do coqueiro, com aquela música linda, aquela grama. Como é que foi o processo da gravidez tubária? O que aconteceu que antecedeu a senhora estar nesse outro lugar? Bom, aconteceu assim que eu tive muita dor, né? Muita dor, porque deu uma hemorragia interna. E daí eu tive aquela dor, eu não sei se eu quis sair daquela dor, eu não sei, isso eu não posso lhe dizer por que aconteceu, que eu estava num lugar tão lindo, descansando ali, embaixo do coqueiro, de em pé, eu estava de em pé. A senhora sentiu a dor em casa, a senhora não chegou a ir para o hospital, ou foi depois, provavelmente? Me levaram de emergência. Isso depois da experiência da senhora? Depois da experiência. Foi então no hospital que a senhora soube que estava com uma gravidez tubária e que estava com hemorragia interna? Sim, eu soube depois. Ainda eu disse pro médico, não pode ser? Sim, mas então... Mas ali, claro, aconteceu a operação, tudo, fiquei 7 dias muito mal, né? Só tinha sangue no cérebro, porque me operaram de perna para cima, porque... para ficar um pouquinho de sangue no cérebro, senão podia dar sequela, né? Tudo isso eu sei, mas ali era horrível. Agora lá, eu queria ficar lá naquele lugar. É interessante que a senhora teve essa experiência no momento em que a senhora estava inconsciente, mas não estava em coma, não estava anestesiada, a senhora estava em casa, inclusive no colo do seu marido, que deixou a senhora cair na cama, né? De em pé, ele estava me segurando assim nos braços, né? Mas aí a gente pesa muito, né? Quando a gente não ajuda, né? Ele não conseguiu mais me segurar, deixou eu cair em cima da cama. Meus pés trancaram, perna trancaram embaixo da cama. Ele me puxou e com a dor eu voltei. Aí eu disse para ele: por que tu não me deixou lá? Lá era tão lindo. Ele falou: lá onde? Tu está aqui? Ele não entendeu o que eu queria dizer, mas eu sabia onde é que eu estava, um lugar lindo. A senhora se sentia em paz? O seu sentimento da senhora qual era? Que eu estava feliz lá, que eu queria ficar. É um lugar maravilhoso, eu não queria voltar, eu não queria ir para outro lugar, eu queria ficar lá naquela grama, aquele tapete de grama, aquela casa, só que a casa era muito longe para mim caminhar. Eu pensei assim, puxa vida, eu vou ter que caminhar muito para chegar lá naquela casa. E não tinha, o senhor sabe que minha família, meus pais, meu sogro, todo mundo estava vivo ainda, né? Não tinha ninguém falecido da minha família. E depois, eu pensava assim, vai ver, porque não tinha ninguém lá, a casa estava vazia, estava me esperando. Como é que era essa música que a senhora escutava? Pois o senhor sabe que eu já quebrei a minha cabeça para ver, era uma música suave, uma música de descansar, uma música de paz, uma música assim, de eu não querer nada, só aquela música. Não tem como explicar. A senhora saberia dizer algum instrumento que tocava aquela música? Tinha violino, tinha piano ou não? Tinha o orquestra, tudo. Tinha música, não tinha cantor. Não tinha cantor, mas tinha música. Tinha piano, tinha violino, tinha tudo que tem para fazer uma música bonita, né? A senhora sentiu que de alguma forma a senhora fazia parte daquele lugar? Não, eu não senti, eu fui transportado para lá sem saber como é que eu aparecia. Eu fiquei surpreso que eu estava naquele lugar, do lado daquele coqueiro. O senhor sabe, na sombra. A senhora falou em sombra. A senhora enxergou o sol? O sol diretamente eu não enxerguei, mas enxerguei os nuvens brancos se iluminando no sol, assim, o senhor sabe?
como é que eu vou dizer, o céu azul e bem claro, mas o sol em si eu não vi. A senhora chegou a olhar para si própria para ver se a senhora tinha um corpo? A senhora enxergou um corpo? Eu enxerguei assim, eu me senti eu. A senhora olhou para as mãos ou para os pés, ou a senhora percebeu que estava com um corpo naquele momento? Eu estava com o corpo, eu estava de em pé, eu me sentia de em pé do lado do coqueiro. Por acaso a senhora se sentia leve, como se não tivesse peso? Eu não tinha peso nenhum. Não tinha, eu estava leve, eu estava feliz, eu estava felizíssimo que eu estava naquele grupo. Eu fiquei decepcionado quando eu senti a dor, que eu voltei para a terra. Eu disse, por que tu me trouxe de volta? Ou é de volta porque estava tão lindo lá. Ele não entendeu o que eu estava falando, né? E essa sensação de leveza era muito agradável? Como é que era? Era agradável, mas eu não caminhei. Eu só olhei para trás, vi aquele paredão, eu digo, onde é que eu estou? Eu vou olhar para trás, tinha aquele paredão, né? Mas eu estava feliz que eu estava lá, só estranhei que não tinha ninguém, nem nada, nem um gato, nem nada, nem gente, nem nada. Como é que a senhora interpreta hoje esse paredão preto que a senhora via atrás da senhora? Esse paredão era a mesma coisa que tivesse uma lona preta. Como posso explicar melhor, é como fosse eles tivessem puxado assim como é que se chama a lona, né? Preta, bem lisa, bem espichado, como não tinha para voltar, assim, porta ou algum buraco, não. Era um paredão preto. A senhora ficou surpresa por ter visto essa parede preta? Como é que eu pensei, né? Como é que para lá está tão bonito e para cá está tão feio? A senhora percebia onde que mudava do bonito para o feio? Assim, conforme a senhora girou, a senhora viu essa transição, como é que era? Bem atrás de mim. Bem atrás não tinha nenhuma claridade, era tudo escuro atrás. É como se a senhora estivesse olhando, por exemplo, um palco e aí tem a plateia. Então tem uma separação... Isso. Uma separação bem delineada. Sim, bem rente assim, sabe? Tinha mais ou menos, se eu posso pensar, tinha mais ou menos 1 metro, mas não tinha atrás de mim aquele paredão. Ele estava bem perto. E eu me surpreendi como é que eu estava ali do lado de um coqueiro, logo um coqueiro, né? Podia ser um pinheiro, mas não era um coqueiro, e tinha um cacho. E eu ainda até pensei, puxa, esse está maduro para a gente comer os coqueiros. Esse lugar atrás que a senhora viu, que era todo preto, não tinha algumas estrelas, por exemplo? Não, preto, não tinha nada. Dava até medo, até deu assim um arrepio em mim de ver aquela parede preta. Eu não quis saber dali, eu olhei para trás e não olhei mais, me deu pavor daquilo lá, aquele preto. Eu só queria olhar para frente, para aquela casa linda, eu queria ir para lá, casa de colônia, né? Não é branca, com a janelinha marrom. Por que a senhora não foi até aquela casa? Eu pensei assim, pai, é muito longe, eu vou ter que caminhar muito ainda. Mas nesse tempo ele me puxou, ele interrompeu minha jornada. Da mesma forma como a senhora foi de repente, a senhora voltou de repente. A senhora não se viu saindo do corpo, nem voltando para o corpo, né? Não saí do corpo, nem voltei do corpo. Mas era eu que estava ali, raciocinando normalmente. A senhora era religiosa quando isso aconteceu? Deus é meu Deus, que eu acho que cada um tem seu, cada um imagina ele como ele é. E aquela imagem lá parecia o céu. Tinha flores? Essa casa tinha, assim, na frente da casa tinha flor, tinha até um degrau, assim, ele era meio oval, assim, um degrau para entrar para dentro da casa. De cimento, assim, de pedra. Onde que tem essas casinhas? No Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul. Para fora, meu marido nasceu em Jaguari, lá tem esse tipo de casa que eu sonhei. Quando a senhora voltou com
a lembrança perfeita do que a senhora tinha vivido, certo? Até hoje, já faz mais de 40 anos, eu não consegui esquecer esse lugar lindo que eu fui. Eu sei que a senhora contou para o seu marido, até porque a senhora reclamou com ele, né? Os filhos, contei para todo mundo, pá, aconteceu isso comigo, todo mundo achou que era um sonho, ou um pesadelo, sei lá. Quando é que a senhora começou a perceber que outras pessoas tinham experiências como essas, que hoje são chamadas de experiências de quase morte? Eu vi, às vezes em quando a gente vê na televisão, a gente lê nos livros, né? A gente vê, eu já vi muito desse, mas eles veem, que eu via que eles veem o corpo deitado e ele se vê lá em cima, flutuando, mas não assim que nem eu estava. Eu não vi meu corpo estava comigo. Na época em que a senhora teve essa experiência, a senhora não sabia da existência desse tipo de experiência, né? Não, eu já sabia que tinha gente saindo do corpo, mas não assim como aconteceu comigo. Mesmo naquela época, mesmo há 40 anos atrás? Já tinha isso, já falavam, aparecia em algum livro, eu me lembro de uma que a pessoa era uma mulher, ela tinha sido operado, e daí ela se viu fora do corpo, e viu o corpo dela lá, sendo operado, não sei o quê, mas o que aconteceu eu não sei, porque eu não me interessei, né? A senhora percebeu, depois dessa experiência, uma mudança dos sentidos da senhora? Deixa eu explicar melhor. Algumas pessoas dizem que elas passam a ter uma intuição mais apurada, uma premonição, ou que sentem o sentimento das pessoas. Sim, isso é verdade. Eu tenho esse sentido. Eu sinto. Às vezes eu sinto alguma coisa, até fico com medo de dizer, porque, como é que eu vou dizer, da pessoa não querer, não vai gostar, eu fico para mim, eu não falo. E isso a senhora tinha antes ou passou a existir só depois da experiência? Foi depois da experiência. Senhora Edeltraud, conforme a senhora me contou antes, a senhora não nasceu no Brasil, não é isso? Não. A senhora nasceu em que país? Na Tchecoslováquia, em Jablonec, cidade de Jablonec. A senhora tem a cidadania tcheca, então? Não. Os tchecos não me aceitaram como tcheca por causa que todos que eram alemão com minha mãe, a senhora sabe que é muito comprido. Meu pai, como era brasileiro, ele não precisou ir servir tempo da guerra. Então, quando já estava no fim da guerra, que já estavam perdendo, o coronel chegou lá, um tenente, sei lá o que era, um graúdo, e chegou e disse, o senhor está convocado para ir para a guerra. Aí o pai disse, não, mas eu sou brasileiro. Aí ele disse, senhor prova? Provo. O pai pegou o registro de nascimento dele e mostrou, ele rasgou, disse, agora tu é alemão, agora tu vai. E aí o pai foi, mas ele já não precisou mais servir, ele ficou só no quartel, porque já estava no fim, estavam perdendo, né? E aí ele ficou no quartel, 9 meses eu não vi meu pai, eu não vi, ele ficou preso para os americanos, e os tchecos expulsaram nós da nossa casa com 50 quilos, e nada mais, só eu e minha mãe, que eu sou filha única, né? Expulsaram nós com 50 quilos e botaram nós no campo de transportação. Daí fomos em 3 campos de transportação. Fomos primeiro um na cidade, depois ficamos o outro em Kala, que era vizinho, assim, vizinho como é, a cidade do lá, um lugar pequeno. E daí eles botaram nós nos trem de boi, de vaca, encheram o vagão com 20, 30 pessoas, homem, mulher, criança, tudo misturado, e trancaram por fora, e lá se fomos nós embora. Para onde? Da Tchecoslováquia para a Alemanha. Daí chegamos lá em Buchenwald,
Eles desceram, abriram lá a porteira, a gente podia descer. Aí, então, era um campo de transportação, que era o campo de concentração antes dos judeus. É o mesmo campo nós ficamos. E como sempre saía um transporte, e então não tinha lugar para nós, os que chegaram. Tinha um barraco lá em cima no morro, sem vidro, sem janela, sem porta, só as paredes. Chovia o que Deus mandava, até o joelho no meio do barro, para subir lá para cima. Eu não tinha 10 anos completo. Ainda tinha tudo misturado, gente pobre, rico, era tudo misturado. Ainda tinha que cuidar das 2 malinhas que a gente tinha. Até o joelho no barro, cheguei lá em cima, todo molhado, tudo, não tinha onde se esconder, não tinha nada, só tinha o telhado. Aí a mãe me abriu um lençol no chão e nós deitamos ali no canto e tivemos que esperar se eles deram alguma coisa. Aí no outro dia saiu o transporte do campo, daí desceram nós lá para baixo, aí tinha as barracas, tinha janela, tinha tudo, tinha até um fogãozinho no meio da peça, que lá era na Semana Santa, né? E daí a gente tinha uma cama, e aí minha mãe ganhou uma, cada pessoa tinha, né, seu canto, e para comida ganhava um pedaço de pão preto. Se tu batia na cabeça de alguém, tu matava. Era a comida que a gente tinha do café. Meio-dia, uma batata inglesa, ou grande, né? Era bem grande a batata. Ou então, uma sopa feita com vermes. Como a gente não era acostumado a comer isto, e eu fiquei doente. A senhora disse sopa com vermes? Com vermes, aquilo que dá nas farinhas de trigo, aqueles bichos, sabe? Estava ainda meio vivo até. Então, como a gente não era acostumado com isto, eu peguei hepatite. Primeiro a tirícia, depois peguei hepatite. Mas não tinha remédio, não tinha nada. A única coisa que eles faziam, experiência com injeção na gente, não sei se era experiência ou era, eu não sei para que era uma agulha que se faz injeção nos bois, nas vacas. Tinha um vidro grande, o médico deles lá botava, enchia aquela agulha e aplicava no braço. Pronto, vai. Tinha gente que tu via num dia, no outro dia tu não via mais. Não. Nós achávamos. Quem tomava conta desse campo de transporte? A parte dos russos. Nós estávamos na parte dos russos, meu pai estava na parte dos americanos. Vocês estavam separados, então? Sim, meu pai não sabia, nós não sabia se ele estava vivo, ele não sabia também se nós estava vivo, nós não sabia nada, perdemos contato total. Os americanos tomaram conta da parte onde ele estava, e 9 meses nós não sabíamos do meu pai se estava morto ou vivo. Ele estava no campo dos americanos. Quando os americanos falaram, quem nasceu na Alemanha está livre, mas não tinha documento, não tinha nada. Aí ele disse, eu nasci na Alemanha, ele disse. Aí, onde é que o senhor nasceu? Ele disse, eu nasci, mentiu, né? Disse, eu nasci em Westfalen. Então tá, pode ir. Soltaram eles para os que disseram que moravam na Alemanha. E aí ele foi para a rua e arrumou o serviço ele era sapateiro, ele era modulista de calçado, ele estudou para isso. E aí, como eles tiveram pena, uma família que ele tinha firma, naquela época se consertava calçados, né, que agora não tem mais. E aí pegaram e trabalhou lá e morava lá. E eles transportaram, eu e a minha mãe, eu já estava muito mal, eu tinha 40 e pouco de febre. Não tinha remédio, não tinha nada. A minha mãe dizia, meu Deus, eu não quero perder minha filha, já perdi toda minha casa, tudo que eles trabalharam para adquirir, perder tudo em 2 horas, nós tínhamos que ir para... que eles expulsaram nós, né, que eu falei antes. Daí nós estávamos no campo, daí eles botaram a gente no trem
Eu já estava muito doente, botaram nós no trem, mas era um trem normal, de terceira classe, banco de madeira, assim, né? Que ia para onde? Para a Alemanha, Berlim, Westfalen, onde o trem passava, a gente podia descer. Mas como eu estava muito mal, como é que a minha mãe ia descer comigo? Aí, antes de chegar, entrou um russo e perguntou, minha mãe falava um pouco de russo, e perguntou para ele assim, perguntou para minha mãe, o que ela tem? Ela disse, eu não sei o que ela tem. Ah, eu sei o que ela tem. Sumiu daqui um pouco, ele voltou, mas eu não estava presente também naquela época. Quem sabe isso tem a ver alguma coisa com o meu passado, aquele de um lugar tão lindo. Porque eu vou chegar lá, é bem, bem pertinho. Daí ele veio com pão, com a taubinha, cortou fatias do pão, um pão inteiro, com manteiga e cebolinha verde e um bules de café preto. E fez um pão e disse para minha mãe, dá para ela comer. E ela me dava os pedacinhos e assim ele foi embora e nós fomos embora com o trem. Mas aí a minha mãe pensou assim, puxa vida, eu não vou descer em lugar nenhum, eu vou até onde o trem vai, eu não posso caminhar com a guria e mais as 2 mochilas, né, 2 malas. Aí ela pegou e foi em Stettlingen, o lugar que nós chegamos. Aí chegamos lá em Stettlingen, eu não caminhava nem nada, mas eu estava ciente, eu acho que o pãozinho do russo ajudou. E a febre baixou. Aí um fazendeiro pegou, o pessoal do lugarejo, era um lugarejo pequeno, cada um pegou uma família, ou pegou um homem, né, para ajudar, né? Aí o fazendeiro chegou e viu eu assim, naquele estado, minha mãe disse, eles me levaram para casa, para minha mãe trabalhar na roça dele, né? Minha mãe nunca como é que se diz, se esquivou para trabalhar, sempre trabalhou. Aí eu entrei assim, ele me levou no colo, ele abriu a porta, meu Deus, é outra coisa linda que eu vi. Não sei se eu estava desmaiada, não, mas pode até ser. Eu entrei assim, aquela cama com aquele colchoado de pena, com tudo limpinho, o roupeiro, um branco, camiseira, era o quarto da guria deles, né? E cortina na janela. E eu disse para a mãe, aqui que eu quero ficar, não quero mais sair daqui. Quem sabe tem alguma ligação daquela época para esta, não sei. E eu fiquei 8 dias inconsciente. Aí eles tiravam o leite da vaca, ele segurava a minha cabeça, minha mãe botava leite, foi só que eu sobrevivi. Um dia eu acordei um galo cantando, meu Deus, onde é que eu estou? Quis levantar, levantei, mas caí. Não pude mais caminhar, tão fraca que eu era, né? Aí viram o barulho, já foram lá, me atenderam, e assim eu voltei para a vida de novo. Minha tia tinha ficado na Tchecoslováquia, em Jablonec, na minha cidade. E meu pai escreveu para nós, não viu nada, não ganhou resposta, ele escreveu para minha tia, irmã da minha mãe, e a tia respondeu para ele que nós tínhamos sido expulsos e que nós estávamos em Stettlingen, né? E que daí o pai entrou em contato com nós, a tia mandou a carta dele mesmo e o pai achou nós. Aí, como ele estava lá em Westfalen, ele pegou e veio lá, onde nós estávamos, em Stettlingen. Mas o Stettlingen é um lugarzinho tão pequeno que não pertencia nem do russo, porque eles dividiram, né, russo, americano e francês e italiano, né? Franceses e ingleses, né? Aí nós estávamos assim, num lugar que não pertencia para ninguém. Um lugar pequeno, tinha que passar um mato, daí a gente ia lá para o lado dos americanos.
Aí meu pai veio lá, ele tinha documento, tinha tudo, ele veio de trem onde nós estava e o dono, o irmão do fazendeiro, morava no lado dos americanos. E daí eles trouxeram o pai escondido de noite, no meio do mato. Não podia passar livremente do lado americano para cá. Escondido com aqueles farolas assim, fazendo iluminação, como é que se chama farol? Passava assim, rodeando, para ninguém poder fugir, porque muita gente fugia, né? Daí o pai chegou lá, eu não conheci meu pai. Todo mundo pensou que eu ia chegar nele, aí ele disse assim, a mãe disse, ué, Traulo, Traulo, meu apelido é Traulo, né? Diz assim, tu não vai ver teu pai? Eu fico olhando para ele, digo, não, esse não é meu pai. Meu pai era um homem bonito, esse aqui é um velhinho, judiado, cacunda, ele estava. Aí ele disse, Traulo, eu sou teu pai. Aí eu conheci ele pela voz, não pela aparência. Aí então abraçou, mas ele teve que voltar com o fazendeiro para o outro lado. E dali, no outro dia, ou 2 dias, a minha mãe e eu fomos pelo mato. Então, assim, ó, na Europa o mato não é que nem aqui, lá dá para caminhar no meio dos pinheiros, das árvores. Então, quando o farol aquele passava lá para este lado, a mãe dizia, vai para aquela árvore, e eu corria para lá. Aí, quando o farol voltava, que ia de novo, a minha mãe ia lá na árvore que eu estava. E assim, nós fomos até chegar lá na zona do americano, né? Não, na zona do russo, ele morava na zona do russo. Tinha que passar pela zona americana. A senhora tinha falado que ele veio da zona americana. Eu fiz confusão, ele tinha terras na zona, ele tinha gado. Quando eles dividiram, um pedaço da terra dele ficou no lado americano. Então, ele ia levar feno para o gado, grama e coisa, e a gente foi dentro da carroça do feno, eu e a minha mãe, fomos. Ele botou feno em cima, ele passava no como é que se chama? Fronteira. Passava no fronteira, a polícia ia lá com a baioneta e enfiava aquela baioneta para dentro, se pegava, se não pegava, graças a Deus, eu estou aí contando a história, não pegou. Nessa fronteira era de que lado para que lado? Do americano para o russo? Era do russo americano, como ele tinha aquele pedaço de terra lá com gado, ele podia passar, mas eles examinavam com a baioneta, né, para ver se tinha, porque muita gente fugia assim. Então, a senhora, quando fugiu com a sua mãe pelos holofotes, lá pelo mato, a senhora chegou primeiro no pedaço russo ou no americano? Primeiro chegamos no russo, porque onde nós estávamos não era de ninguém. Aí o irmão morava no do russo, mas ele tinha um pedaço de terra nos americanos que ele plantava, que ele tinha gado. Aí ele tinha ali, podia ir e voltar, mas a carroça era examinado, porque muita gente fugiam assim. Os soldados que enfiavam a baioneta eram os russos? Os russos. Aí nós passamos para os americanos, aí pegamos um trem. Daí o meu pai, como tinha vindo, ele disse para minha mãe e para mim, olha, vai entrar um fiscal aí, quando ele passar, ele não volta, ele só vai para frente. Vocês descem ligeiro e fazem a volta para o lado de fora e entram atrás dele. E assim nós fizemos, né? E por que vocês não podiam ser vistas dentro do trem? É porque nós não tínhamos documento, nós não tínhamos nada. Não tinha documento, não tinha nada para provar que nós era alemão, ou nós era russo, ou se nós era tcheco. Nós não tinha documento, eles tiraram os documentos da gente. Se o seu pai voltou para a Europa e a mãe dele era tcheca, por que a senhora era considerada alemã e foi expulsa da Tchecoslováquia? É porque era a guerra, o alemão perdeu a guerra, então como minha mãe era alemã, era da Áustria, e meu pai não tinha como provar que ele era brasileiro, ele não estava presente também, ele estava preso também nos americanos, então é uma confusão, né?
A expulsar nós com 50 quilos, nada mais. A senhora passou por uma guerra. A senhora sabe muita coisa que nós só sabemos quando vemos filmes ou quando lemos livros. A senhora passou por uma experiência mística que quase ninguém passou. Com esse conhecimento que a senhora acumulou na sua vida, qual é o conselho que a senhora dá para as novas gerações? Eu mudei muito, eu acho assim, eu sou mais compreensiva agora. Eu achava assim que eu era muito injustiçada, entendeu? Eu achava assim que eu era uma pessoa, por que eu passar tanta coisa? Eu me revoltava assim, eu não vou dizer uma coisa que quero fazer de santa. Porque tanta gente, tanto bandido, eu pensava, né, que moro infeliz e coisa e tal, porque eu passo trabalho muito, eu pedi para morrer, eu pedi muitas vezes para morrer, mas eu mudei de ideia agora. Eu daria o conselho que, o seguinte, que fizessem tudo para não acontecer o que aconteceu com eu quando era criança, que cuidassem bem desse Brasil, porque o Brasil é um cantinho tão abençoado por Deus. Eu acho assim que se todo mundo tivesse mais amor um com os outros, que todo mundo não levasse tudo na ponta da faca, que perdoasse um pouco, não se estourasse com todo mundo. Eu quero que seja mais, se criem mais humanos, que um entenda o outro e que nunca desse guerra, que todo mundo vivesse em paz, porque é só quem passa, quem sentiu na pele, sabe o que acontece. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, faça comentários, toque o sininho que você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo, isso é muito, muito prático. Se você tem alguma dúvida, por favor, nos escreva, ou se você passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?